Caríssimas alunas, caríssimos alunos da Faculdade de Direito do INSCOM, mais uma vez reunidos em sala virtual, vamos conversar nesta oportunidade sobre Estado e poder em John Locke, filósofo inglês, nascido em 1632 e falecido em 1704, que é alguém da mais alta relevância e ressonância no pensamento jurídico-político da modernidade, porque vai se caracterizar como o primeiro liberal integral da história. Significa dizer, alguém que é liberal na esfera econômica, alguém que é liberal no âmbito político, diversamente do seu antecessor, Thomas Hobbes, que se tornaria absolutamente liberal em economia, mas confirmaria a si mesmo como profundamente iliberal no âmbito político, por ser um dos protagonistas, seguindo Nicolau Maquiavel, do pensamento absolutista elevado à enésima potência, de onde o seu Leviatã, que é a expressão do Estado, que é a expressão do soberano, dotado de poder totalitário diante de súditos, com os quais estabelece um pacto de subordinação, de subserviência, para lhes prometer, em contrapartida, segurança. Mas essa segurança, em Thomas Hobbes, tem um pressuposto, que é a renúncia a toda e qualquer liberdade, travestida de excesso de liberdade, para tornar a sociabilidade possível. Diversamente do seu antecessor, John Locke, que é alguém que nasce no mesmo estrato social do estamento rural médio, quer pelo lado materno, quer pelo lado paterno, é um personagem que também se destinaria, por suposto, à vida religiosa, de maneira similar à de Thomas Hobbes, desde que os seus antepassados são pastores reformados. Mas ele termina conduzido ao College de Oxford e ali trilha um caminho de distinção que vai levá-lo, inclusive ainda adolescente, a ser aquele que saudaria o Lorde Protetor Oliver Cromwell quando de sua visita à vetusta universidade, a antiga e clássica Universidade de Oxford. Ele, que é adolescente, é escolhido pelo reitor de Oxford e não só pronuncia o discurso de saudação ao Lorde Protetor, como escreve sobre si um poema em latim. Esses dois testemunhos revelam que não é veraz a alegação posterior de John Locke de que ele desconhecia o pensamento de Thomas Hobbes, porque tanto o discurso quanto o poema são absolutamente hobbesianos, de maneira entusiasmada, de maneira profunda, de maneira identitária, revelando que esse precoce adolescente, sim, era hobbesiano quando de sua extrema, mais intelectual mocidade. A marca, a digital, a sombra, a presença hobbesiana, portanto, estão tanto no poema quanto no discurso. Sucede que ele vai se formar em medicina em Oxford e vai ser professor de cirurgia na Faculdade de Medicina de Oxford. Eis John Locke a vincular seu nome à técnica cirúrgica, porque ele vai descobrir uma relativa à cirurgia estomacal que, segundo os historiadores da medicina, já teria bastado para escrever o seu nome na história médica. Entretanto, ele vai, ao lado da condição de professor da Faculdade de Medicina de Oxford, desenvolver uma atividade de preceptor. O que é isso? De professor da nobreza.
ele se vincula a um conde que o protege e educa gerações de sua família. Aliás, assim como fizera Thomas Hobbes, vinculado à família Cavendish. O conde protetor de John Locke é alguém investido de uma grande fortuna, é alguém com uma presença robusta no poder e que, em sendo ministro do rei, concentra em torno de si amplas, significativas, robustas competências. Mas quando se é muito forte em matéria política, isto acende em torno de si rivalidades reveladas e rivalidades subjacentes. Eis o que acontece e o Shaftesbury, que é o protetor de John Locke, termina acusado de alta traição, encarcerado na Torre de Londres, condenado à morte, de onde foge. Foge em virtude de seu poder econômico, de seu prestígio social, da memória de sua centralidade política. E fugindo, vai com todos os seus para o exílio, levando uma entourage de que faz parte John Locke, que é, em razão dessa saída da Inglaterra para o exílio, simplesmente expulso da Faculdade de Medicina da Universidade de Oxford, para onde ele jamais voltará. A sua cátedra é cassada e ele, mesmo com os acontecimentos posteriores, não será nunca reintegrado à Faculdade de Medicina de Oxford. O que vai acontecer é que o exílio será primeiro francês, depois holandês. E por que este braço do poder da Inglaterra segue para o exílio? Porque está contestando a restauração do direito divino dos reis. Morto Oliver Cromwell, a solução de um novo Lorde Protetor, que será personificada por seu filho Richard Cromwell, não funcionará, porque o filho do todo-poderoso Lorde Protetor, que de fato é o mais absolutista de todos os reis absolutistas, de todo o ciclo do absolutismo, aquele que, seguindo Elizabeth I, que transformará a Inglaterra no Império Comercial, a tornará a força hegemônica diante do mundo, chamando para a sua Inglaterra a construção de uma comunidade britânica de nações, com banhos de sangue na Escócia, banhos de sangue na Irlanda, e marchando pelos caminhos do mundo a transformar a Inglaterra na principal potência hegemônica da construção do capitalismo. Este Oliver Cromwell morre um dia e a solução de Richard Cromwell não funciona porque seu filho é abstêmio em matéria de poder, de vontade política, de exercício administrativo, delega a tudo e todos, porque não é a sua vocação. Em razão deste vazio de poder, deste Lorde Protetor que delega competências, que não tem ânimo, que não tem vontade, que não tem identidade com o exercício da autoridade, como era do perfil de seu pai, nasce na Inglaterra uma reivindicação de que deva se restaurar a monarquia. E ela termina por acontecer sem nenhuma oposição real de Richard Cromwell. E voltam, como nós já observamos, para a Inglaterra, Charles II e James II, que são os herdeiros de Charles I, enforcado por Oliver Cromwell em 1649. E quando voltam com o ânimo de restaurar o absolutismo, ultrapassando o absolutismo, se possível for, Oliver Cromwell, e voltam para governar segundo o direito divino dos reis, que pregava que o rei pode absolutamente tudo, por ser completamente responsável pelos seus atos, não dispondo de nenhum limite de natureza jurídica, devendo ele prestar conta dos seus atos exclusivamente a Deus quando de sua morte. O mandato seria divino e nenhum poder terreno poderia controlar o rei absolutista
a exercer poderes, a exercer autoridades, segundo o direito divino dos reis, ancorado na legenda onde está o rei, está a lei. Eis que esta vontade superconcentracional de Charles II e de James II vai se efetivar com a oposição de um braço liberal da burguesia inglesa. E é esse braço liberal que, perseguido, vencido politicamente, segue para o exílio. E neste exílio, primeiro francês, depois holandês, se encontra John Locke, que até então fora alguém que se envolvera com questões públicas com toda a descrição do mundo, escrevendo como publicista artigos assinados, entretanto, sob pseudônimo, discreto, não queria que ninguém soubesse que aquele professor de medicina, aquele expert em cirurgia estomacal, era o publicista a defender estas ou aquelas ideias. Escrevia sobre o quê? John Locke. Sobre direito natural, sobre religião, sobre tolerância. E agora, no exílio, ele de maneira desabrida vai assumir o seu pensamento. Ganha notoriedade como autor do Ensaio sobre o Entendimento Humano, que discute a questão da epistemologia, o que se conhece, como se conhece, qual o limite do conhecimento, defendendo a ideia de que o homem, quando nasce, é uma folha de papel em branco, que é o social que imprime nele o que deseja imprimir, que escreve em sua alma o que queira escrever, porque o homem, por suposto, nasceria sem nenhuma influência, sem nenhuma determinação, sem nenhum condicionamento. A tese não é veraz, a tese é falsa, mas sedutora, porque cada um de nós, quando nasce com uma herança biológica que, no mínimo, envolve 10 gerações antecedentes. Nós trazemos determinações biológicas e o homem é esse composto de determinações biológicas e da ação do meio social sobre ele, por meio da socialização, por meio da educação, por meio de direcionamento valorativos que vão moldando-o para a vida em sociedade. Eis a tese de John Locke, que provoca um grande debate, e ele vai escrever outros livros, a exemplo de Cartas sobre a Tolerância, que defende o advento dos direitos de consciência no mundo moderno, levando ninguém mais, ninguém menos do que Norberto Bobbio a reconhecê-lo como o fundador dos direitos de consciência no mundo moderno. Aquele que foi o pioneiro, o protagonista do advento da era dos direitos. O que é direito de tolerância? Tolerância com as escolhas espirituais, valorativas, de consciência, que até então pertenciam ao príncipe absolutista. Por exemplo, era a competência do príncipe absolutista escolher a religião de Estado, e todos os súditos tinham que segui-la. O que as cartas sobre a tolerância defendem é precisamente esse direito do súdito que vai se tornando cidadão, tratar como questão íntima de sua consciência, de mais ninguém, privada, portanto, e não pública, o direito de escolher aquela profissão de fé que será sua, o direito de eleger este ou aquele caminho para o exercício de sua convicção de fé, o direito de professar Deus, o direito de não fazê-lo, guardadas as conveniências da ordem pública. O que é religião para John Locke? Escolha individual, íntima, pessoal, privada, e não problema de Estado. E a tolerância é o quê? O poder do Estado tem que reconhecer que o príncipe do Estado perdeu uma competência, o indivíduo em emergência a adquiriu, e que esta é uma questão de fórum íntimo, indevassável, na qual não cabe nenhum controle, nenhuma intervenção do Estado. Eis a questão: tolerar as escolhas no plano dos valores, no plano da consciência.
Entretanto, John Locke surpreende e argumenta que os católicos não podem ser tolerados. Por quê? Porque eles estariam, por suposto, o tempo todo vinculados ao príncipe internacional, o Papa. E isso configuraria um crime de lesa majestade. Eles colocariam o Papa, este príncipe internacional, o chefe de um estado espiritual, acima do seu rei. E isto ele considera que não pode ser admitido. Seria crime de lesa majestade. Portanto, todos devem ser tolerados, menos os católicos. É um parêntese que há de se destacar nesta formulação lockeana. Entretanto, o que vai acontecer na Inglaterra é que, da morte de Charles II, nasce a ascensão de James II, seu irmão. E James é um rei que vai radicalizar no absolutismo, aprofundar o direito divino dos reis e se confessar católico, numa Inglaterra marcada por uma herança de guerras religiosas as mais sangrentas, por litígio das denominações evangélicas, das denominações protestantes, das denominações reformadas entre si, e litígio dos reformados com os católicos. Guerras religiosas que perpassaram décadas, que deixaram feridas. Quando ele se confessa católico, quando ele faz confessar o seu jovem filho, infante, criança, no verdor dos anos, na religião católica, um vulcão se acende na Inglaterra. Ele é um velho rei casado com uma adolescente. O murmúrio se estabelece no reino de que o filho não nasceu. Ele, viúvo, se encontrara com essa adolescente. Tem, do primeiro casamento, uma filha casada com o príncipe de Hamburgo e uma filha casada com o príncipe da Holanda. Ele termina nessa confrontação por abandonar o reino, lançando o cetro e a chave que o personificam no rio Tamisa, que na altura é um pântano, e esse vazio de poder vai ser resolvido com o chamamento de uma das filhas para assumir a coroa. Qual delas será a escolhida? Maria de Orange, casada com Guilherme de Orange, que está na Holanda, convivendo com este braço liberal da burguesia inglesa que ali se refugiara. E nesse braço liberal há um personagem que se torna íntimo de Guilherme de Orange e de Maria de Orange. É precisamente John Locke. John Locke volta para a Inglaterra neste então e desembarca no navio em que o casal real chega para reinar. Ele vem em companhia, como convidado especial, de Maria de Orange e de Guilherme de Orange. Nessa altura, o seu conde protetor já morrera no exílio, mas ele se fizera íntimo de Maria e de Guilherme e volta para a experiência de poder. É nestas circunstâncias que se resolve a chamada Revolução Gloriosa de 1688, da qual ele será o filósofo. E essa Revolução Gloriosa é a vitória da burguesia liberal, que vai refrear, embargar, virar a página do absolutismo real na Inglaterra e do direito divino dos reis. Ele é o ideólogo, ele é o filósofo, ele é o inspirador jurídico-político da Revolução Gloriosa. E é por isso que ele escreve os 2 tratados sobre o governo civil. O primeiro combatendo Robert Filmer, que dizia que o direito divino dos reis era legítimo e que o patriarca era o rei absolutista, a exprimir esse espírito de família que devia marcar o Estado. Ele combate tudo isso. E o segundo explicando como é que se passou do estado de natureza para o estado civil. O retrato do estado de natureza em John Locke é diverso, profundamente diverso do retrato de Thomas Hobbes. Argumenta ele que no estado de natureza já havia liberdade e propriedade. Argumenta ele que uma tensão se estabeleceu no estado de natureza, porque a terra já estava toda apropriada por aqueles que viviam a maior experiência da liberdade, que era a propriedade, e as novas gerações nasceram no estado de natureza com esse ânimo, com essa vontade de propriedade. Entretanto, como a terra já estava apropriada, uma tensão se estabeleceu no estado de natureza
entre os que eram proprietários e os que queriam ser. E a solução para essa tensão foi um pacto, uma convenção, um contrato, para que todos saíssem do estado de natureza e ingressassem no estado civil, emergindo o estado legitimado por esse contrato. Com que dever o Estado? Com o dever de garantir o contrato social. E este dever do Estado significava o quê? Tutela jurídica aos interesses dos pactuantes, aos interesses dos contratantes, aos interesses dos convencionais. De tal sorte, amigos e amigas, que nós sintetizamos em 5 minutos todo esse ensinamento de John Locke. De que maneira? Explicando que essa transição do estado de natureza para o estado civil emerge o poder público, porque a sociedade o consente, os contratantes o autorizam, os pactuantes o reclamam. E essa emergência do poder civil significa a instituição do Estado. Mas o Estado nasce como uma autorização da sociedade. Com que compromisso? Cumprir a letra e o espírito do contrato. Como é que se cumpre a letra e o espírito do contrato? Estabelecendo maior rigor na promoção de suas cláusulas. Não pode o poder do Estado dissentir do que foi contratado, dissentir do que foi pactuado, dissentir do que foi convencionado. O Estado é uma instância que deve realizar a proteção jurídica dos interesses dos indivíduos, dos interesses dos cidadãos, dos interesses da sociedade civil. E John Locke está distinguindo sociedade civil de sociedade política. Sociedade política, o Estado. Sociedade civil, os cidadãos, os indivíduos. Papel do Estado, proteger os cidadãos, os indivíduos, cumprindo a letra e o espírito do contrato. Que Estado é esse? Estado liberal. Como é que se constitui o Estado liberal? Com o consentimento da cidadania. Essa ética do consentimento se estabelece por meio de partido, eleição, voto. Que tipo de poder esse Estado vai exercer? Um poder moderado, de natureza constitucional. Que Estado é esse? Um Estado monárquico. De que natureza? Constitucional. Para exercer que poder? O poder representativo. Daí que John Locke se torna um apóstolo de uma ideia. O poder representativo é aquele que tem a marca do pronunciamento popular. É a Câmara dos Comuns, eleita pela sociedade, que deve conviver com o poder da tradição, que é a Câmara dos Lordes. O que é a Revolução Gloriosa? Um acordo entre a tradição e a modernidade. Um equilíbrio que vai fazer com que o rei reine, mas não governe. Que o rei seja o chefe do Estado, tenha esse poder de representação, mas que o governo seja exercido pelo parlamento através de um gabinete de onde sai o primeiro-ministro, que é chefe de governo. É o que nós estamos assistindo, redivivo, na Inglaterra, na hora que passa, mas que advém da Revolução Gloriosa e advém de John Locke. O que é isto? Estado monárquico constitucional. Com que tipo de poder? Poder resultante da ética do consentimento. Referenciado por quê? Pela Constituição. Para quê? Para que nunca mais se tenha absolutismo. Que tipo de direito deve emergir daí? Um direito legislado, escrito, comprometido com a verdade da Constituição. Para quê? Para que se tenha como finalidade do direito o estabelecimento da justiça. E para que a justiça seja promotora da paz, realizando um equilíbrio social novo, porque isto é ultrapassar o pensamento do filósofo da guerra de Thomas Hobbes. É esse o apostolado de John Locke. John Locke vai ser secretário de Estado das colônias e do comércio e vai criar um complicador para o seu pensamento, porque ele é o apóstolo da liberdade integral na economia e na política. O indivíduo deve ser o motor do preenchimento das esferas econômicas por meio da propriedade privada e da livre iniciativa. O indivíduo deve ser o ator legitimador das instituições jurídico-políticas por meio do direito de votar e de ser votado. Entretanto, para as colônias, ele prevê a possibilidade de elas serem desenvolvidas por meio do trabalho escravo.
e escreve estatuto de várias companhias coloniais inglesas no mundo, em particular nos Estados Unidos, nas 13 colônias. Se torna sócio de todas elas, de tal maneira que ele vai ser liberal em casa, na sua Inglaterra, nos países centrais, e vai conviver estranhamente com o apostolado do trabalho escravo nas colônias. E é uma contradição profunda do seu pensamento. Mas ele, no plano doméstico, no plano das nações, se confirma como um liberal integral a defender a vida, a liberdade e a propriedade como os direitos magnos do indivíduo. É o seu pensamento que vai inspirar os federalistas estadunidenses quando construírem ali a União Federal. As 13 colônias vão constituir uma União Federal e a Declaração da Independência é o próprio pensamento de John Locke, que vai se tornar um filósofo do direito e da política profundamente ressonante no mundo moderno, por ser em casa, no plano nacional, no plano doméstico, no plano dos países centrais, o primeiro a reclamar liberdade como regra de vida de uma forma integral na economia, na sociedade, no direito, na política e no mundo dos valores. A projetar o indivíduo em sua ascensão como o destinatário maior de toda a ordem jurídica. Por isso, o poder do Estado deve ser controlado e Estado e poder devem ser serviços aos indivíduos, serviços ao cidadão, serviço à cidadania, serviço à sociedade civil. Só o que legitima o Estado é o cumprimento das cláusulas do contrato. Ele e seu direito, o Estado e seu direito devem ser tutelas jurídicas aos interesses dos indivíduos, dos cidadãos, da cidadania organizada, enfim, da sociedade civil. Muitíssimo obrigado.